Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. E Nilson Imóveis. Com você em cada momento. O Unilavras é o lugar certo. Seu sucesso passa por aqui. Acredite em você. Excelente quinta-feira para você que está conectado aqui no canal do Lavras TV. Muito obrigado pela sua companhia. Agradecendo sempre a sua audiência, que é motivo de prestígio para nós. Vamos juntos conferir agora o que é destaque nesta edição do Jornal da Cidade. Mais uma tentativa de homicídio em Jaci. Jovem de 26 anos foi atingido por disparos de arma de fogo no bairro Campo Alto. Professor da UFLA explica a importância do Setembro Amarelo, que conscientiza sobre a prevenção ao suicídio. Júnior Murad traz todas as informações do esporte e ainda saiba como fica a previsão do tempo para Lavras e região amanhã. Hoje é dia 14 de setembro e o seu Jornal da Cidade já está no ar. E nós abrimos essa edição trazendo mais notícias sobre o aumento da violência em Jaci. Um outro caso de tentativa de homicídio foi registrado na cidade. A Polícia Militar foi acionada para comparecer no bairro Campo Alto, onde teria ocorrido disparos de arma de fogo e uma pessoa teria sido atingida. A vítima teria sido socorrida para a unidade básica de saúde da cidade. A polícia divulgou que, segundo informações da vítima de 26 anos, os suspeitos são seus conhecidos e são também conhecidos do meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas da cidade. O homem que recebeu os disparos disse ainda que no momento em que ele desceu de um veículo, um dos autores sacou uma arma e efetuou cerca de 4 disparos em sua direção. De acordo com os militares, a vítima foi alvejada por um tiro no braço direito e outro no tórax, próximo ao ombro. Ele foi atendido inicialmente na UBS de Jaci e posteriormente transferido para a UPA de Lavras. As viaturas realizaram rastreamento por Jaci em busca dos suspeitos, contudo, não foram localizados. A PM informou que a vítima possui parentesco com o suspeito de autoria do homicídio ocorrido no último domingo, dia 10 de setembro, e também possui parentesco com a vítima alvejada pelos disparos de arma de fogo ocorrido na última terça-feira, dia 12 de setembro, como noticiamos aqui. Mudando de assunto, durante todo este mês, a campanha Setembro Amarelo chama atenção para a prevenção ao suicídio. O lema deste ano é: se precisar, peça ajuda. E para falar sobre esse assunto tão importante para a nossa sociedade, eu conversei com o psicólogo e professor do Departamento de Ciências Humanas da UFLA, Renato Ferreira. Acompanhe. O mês de setembro é um mês emblemático, afinal de contas a gente está falando de um mês que hoje é considerado um mês de prevenção ao suicídio. Então, Setembro Amarelo, desde 2013, né? E obviamente a partir de 2014 que ganha mais evidência, mas lá em 2013 a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, eles entenderam que essa era uma causa que precisava de visibilidade e começaram então a se preocupar um pouco mais com isso. E como a gente está nesse mês emblemático, nada melhor do que conversar com o nosso professor, né, de saúde mental da Universidade Federal de Lavras, para a gente tentar entender. Primeiro, bom estar com o senhor aqui, professor, para a gente falar de um assunto importante, relevante. Vamos entender, na prática, tecnicamente falando, por mais que a gente saiba, né, o que é o suicídio, mas assim, os estudos mostram o que é o suicídio, professor. Bom, inicialmente obrigado pelo convite, né? A questão do suicídio é uma temática extremamente relevante, é um problema de saúde pública. Muitas vezes as pessoas imaginam que não seria conveniente falar sobre o suicídio, porque realmente é uma temática pesada, complexa, mas é necessário. A literatura científica da área cada vez mais tem demonstrado que a gente precisa de agir numa perspectiva preventiva. Então falar sobre o suicídio é importante para esclarecer as pessoas, porque os dados são alarmantes. No Brasil, por exemplo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 32 pessoas morrem por dia devido ao suicídio. É muito alto esse número, né, professor? Alto. No mundo, são 700 mil mortes por ano. Ou seja, são 7 lavras. Então é uma temática que
precisa de ser observada com atenção e com todo cuidado para que a gente possa pensar nas estratégias de enfrentamento e de diminuir o problema e a gravidade da questão. A literatura indica que nós temos um grupo de risco, né, que seriam os jovens, por volta de 15 até 29 anos de idade. Normalmente é um grupo que merece uma atenção, porque aí eu acho que são vários fatores envolvidos, né? Normalmente, todo caso de suicídio ou tentativa de suicídio, a gente percebe, olhando de perto, que atrelado a isso tem algum problema de transtorno mental junto com a pessoa. Depressões graves, quadros de ansiedade generalizada, esquizofrenia, uso e abuso de álcool e outras drogas. Então, assim, geralmente, em relação às questões do suicídio, sempre um transtorno mental está associado. E o público jovem é normalmente onde o transtorno mental se manifesta inicialmente em algum momento da sua vida. Então causa um impacto, um sofrimento grande para os jovens que estão lidando com essa situação a princípio pela primeira vez e, consequentemente, isso pode trazer algum tipo de consequência. Somado a isso, os jovens são muito impulsivos. Normalmente é da faixa etária, é do desenvolvimento, uma impulsividade maior. E também nesse grupo, nessa faixa etária, a inteligência emocional ainda não é tão bem desenvolvida. Então, é uma fase da vida onde as pessoas lidam com maior dificuldade com as suas emoções, com os afetos, e não têm um repertório suficiente para lidar bem com as adversidades da vida. Então é um grupo que a gente merece olhar com bastante atenção por esses motivos. Professor, para a gente finalizando, que o nosso tempo é muito curtinho, o mais importante, já que a gente tem um público-alvo, né, que tem uma incidência maior, obviamente isso não fica somente nesse público. Como prevenir? Tem uma possibilidade de a gente ter um olhar um pouco mais sensível para certas pessoas que de alguma maneira elas começam a dar esses sinais para que elas necessitam de ajuda, professor? Claro, essa pergunta é muito importante, porque muitas vezes as pessoas negligenciam esses sinais. Normalmente, nos casos de suicídio, as pessoas dão pistas antes, né? Quando a pessoa começa a falar coisas do tipo, minha vida não faz sentido, eu atrapalho a vida das outras pessoas, eu gostaria de dormir para sempre, um dia vocês não vão me ver mais. Isso são sinais que merecem toda a atenção e que os familiares, ou as pessoas que estão próximos, os amigos, devem acender uma luz de alerta e tentar procurar um auxílio adequado, um acompanhamento médico, técnico, psicológico, né? E somado a isso, os outros sintomas clássicos assim relacionados à questão de saúde mental. A pessoa, por exemplo, que começa a ter transtornos alimentares, ou comer de forma demasiada, ou acabar o apetite, problemas com sono, às vezes dormindo muito ou com uma insônia muito grande, problemas interpessoais, a pessoa se reclui, deixa de se relacionar socialmente. Então são sinais que merecem uma atenção, né? E aí a gente deve ficar atento e procurar um atendimento e um apoio técnico adequado para acompanhar essa pessoa e minimizar os possíveis danos aí para a saúde dela e dos familiares e das pessoas que convivem com ela. Muito obrigado, professor Renato, pela entrevista, de suma importância para todos nós, e a gente vai mantendo contato, até porque é um mês importante, emblemático, e a gente te agradece muito pelas informações. Tá, joia. E aquilo que sempre fala, inclusive é o mote da campanha do Setembro Amarelo desse ano, né? Se precisar, peça ajuda. É fundamental isso. Hora do esporte, aqui no Jornal da Cidade, e quem está chegando com as informações mais importantes desta quinta-feira é o Júnior Murad. Tô de volta, Fred, por aqui. Um abraço para você e para quem nos acompanha, trazendo as notícias do Brasileirão, que teve ontem o início da 23ª rodada, com vitória acachapante aí, hein, do Atlético Paranaense para cima do Flamengo, 3-0, jogo em Cariacica, no Espírito Santo, e também a vitória do Internacional diante do São Paulo. Aliás, Flamengo e São Paulo que farão o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil no próximo domingo, no Maracanã, que está tendo todo um cuidado com o gramado, uma recuperação no gramado do Maracanã, já há alguns dias o estádio fechado, passando aí por uma revitalização ao gramado, para que tenha
boas condições para este primeiro confronto da fase final, né, da grande decisão da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro prossegue hoje, só para a gente relembrar os jogos, o Cruzeiro entra em campo às 7 da noite para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. O Cruzeiro com o Matheus Pereira voltando, uma boa notícia, né? Voltando a treinar, sendo liberado para os treinamentos, mas ainda cumprindo ali todo o protocolo para acontecer gradativamente a sua volta realmente aí a equipe, né? Para ficar à disposição do técnico Zé Ricardo, que vai fazer a sua estreia numa Vila Belmiro hoje à noite, lotada, o Cruzeiro precisando demais do resultado, assim como o Peixe. Hoje também Fortaleza e Corinthians, Coritiba e Bahia, Red Bull, Bragantino e Grêmio. O América entra em campo amanhã, jogo difícil na Arena Pantanal, às 8 da noite para enfrentar o Cuiabá. O América, que tem a volta do Mastriani, seu principal jogador na temporada, esteve suspenso e vai retornar aí como opção para o técnico Fabian Bustos. Amanhã também Palmeiras e Goiás, e fechando a rodada, sábado, clássico no Newton Santos, Vasco e Fluminense, um bom jogo, assim como Atlético e Botafogo, o Galo tentando buscar uma vitória diante do líder absoluto, o Fogão, que vem à Arena MRV para um grande duelo de alvinegros. O Felipão preparando a equipe e com uma dúvida cruel ali no ataque, né? Quem substituirá o atacante Hulk? Kardec ou Vargas? Vamos saber aí nos últimos treinamentos no decorrer da semana, né? Mas hoje e amanhã essa definição já deve sair e o Felipão fazendo aí esse ajuste no ataque, já que tem esse desfalque de peso, viu, Fred? Muito obrigado, Murad. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para Lavras e região. A sexta-feira terá sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 16 graus e máxima de 29, ventos de 18 km e a umidade relativa do ar na casa dos 45%. Esta foi mais uma edição do Jornal da Cidade. Continue acompanhando tudo que é notícia em Lavras e região, aqui no portal do Lavras TV. Acesse também o nosso canal no YouTube. Curta e compartilhe e fique atento ao nosso Instagram e também o Facebook, pois a qualquer momento podemos trazer notícias ao vivo. Lavras TV, o seu canal de informação na internet.